Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Astrologia do Ser. Eu sou a Bia Siqueira, astróloga e também sou consteladora sistêmica. E hoje o tema aqui é astrologia sistêmica. Como que nós conseguimos, através do nosso mapa astral, olhar para o nosso sistema familiar? Quando nós chegamos aqui nesse mundo, nós recebemos um nome, uma data de nascimento, um horário e um local onde nós nascemos. Tudo isso foi planejado por um grande sistema reencarnatório, e que não é o caso eu falar aqui, porque essa é a minha visão espiritual, nós não estamos aqui por acaso. E quando nós nascemos aqui, nós pertencemos a dois sistemas familiares: o sistema do pai e o sistema da mãe. Quando esse casal se une e nós chegamos ao mundo, e porque nós pertencemos a esse sistema, ou seja, é como se nós fôssemos frutos de uma árvore. E as raízes, elas são os nossos ancestrais, né? São aqueles que vieram antes de nós, os nossos avós, os bisavós. Por nós fazermos parte desse sistema, dessa árvore, nós como frutos, toda a história dos nossos ancestrais, elas repercutem na nossa vida. Então, o nosso mapa astral conta a história da nossa família. E quando eu olho para isso de uma maneira sistêmica, para a astrologia, com esse olhar sistêmico, faz todo sentido. E foi estudando astrologia e estudando principalmente astrologia infantil, foi que eu percebi como que a constelação está no mapa astral, como que o nosso sistema está ali, porque a nossa história, ela é muito parecida com a da nossa mãe, principalmente para as mulheres. Os homens, eles costumam atrair mulheres muito parecidas com as mulheres do sistema de origem. E nós temos ali o representante do pai, que é o Sol, o representante da Lua, que é a mãe, e também do feminino, a Vênus. Outros representantes do masculino, que são Saturno, Marte, Júpiter, e do feminino, a Vênus e a Lua. E quando nós olhamos para o nosso mapa astral, o que nós vemos ali? No nosso mapa está toda essa história. Então, nós herdamos tanto as facilidades, as bênçãos que nós herdamos ali dos nossos ancestrais, que são talentos, né? Nós vemos aí famílias que dão excelentes músicos e que as pessoas que vão nascendo, uns vão também seguindo pelo lado artístico, outras famílias que a maioria são médicos, advogados. Então, existem padrões que nós repetimos e que vai se perpetuando aí nas próximas gerações. E os emaranhamentos, que são aquelas questões mais difíceis para nós, a gente vê muitos casos, né, de pessoas, por exemplo, que falam: na minha família todo mundo casa e vai até o final do casamento. Doa quem doer, custe o que custar, as mulheres não se separam dos seus maridos. E aí, um belo dia, nasce alguém nessa família. Eu até tive uma cliente com essa história, eu achei muito interessante. E ela se casou e o relacionamento dela não estava dando certo e ela queria separar. Mas a dificuldade dela era com a separação, por quê? Porque seria uma deslealdade ao sistema ela se separar, porque afinal de contas, todas as mulheres da família dela que se casaram foram no casamento até o final, e ela ouvia muito da mãe dela: casou, tem que ir até o fim. E aí ela me contratou para fazer o mapa astral, e aí eu trouxe essa questão sistêmica para ela. Então, como que nós saímos de um padrão sem nos sentirmos culpados por não estar seguindo aquelas questões de família? Porque, afinal de contas, aquela pessoa que não faz igual, ela é vista como a ovelha negra, a diferente, e aí começam as exclusões no nosso sistema, né? Então, como sair de uma relação sem se sentir culpada, se libertando desses padrões que às vezes incomodam muito, né? Então, uma das questões muito importantes que o Bert Hellinger traz é a questão da culpa e da inocência. O que é a culpa e o que é a inocência nessa visão sistêmica? A culpa, ela liberta, e a inocência aprisiona. Mas o que vem a ser isso?
A inocência é quando você repete aqueles padrões de família, mesmo não concordando com aquilo, mas pela necessidade de pertencer àquela família, de não ser excluída daquele sistema, a pessoa continua ali naquela infelicidade. Então, é aquela questão da inocência. Eu vou ficando aqui mesmo. Por exemplo, né? Na minha família todo mundo é simples, é pobre. Então, essa questão de prosperar, de enriquecer, incomoda, né? E quando essa pessoa enriquece, prospera, ela se sabota e ela pode até perder tudo ou perder um emprego que ela estava indo muito bem e voltar lá para o bairro pobre da família e continuar vivendo com aquela vida simples. E isso para ela é confortável, porque afinal de contas eu sou daqui, eu sempre pertenci a esse bairro e eu me sinto bem. E assim nos relacionamentos afetivos também, né? Que é o caso dessa cliente que teve essa dificuldade de terminar um relacionamento por medo da reação da família, né? O que que a minha mãe vai falar? O que que as minhas tias vão falar? Então, aí vem o quê? A inocência, né? Eu sou boazinha, eu fico aqui quietinha, sofrendo, vivendo esse padrão que me tolhe, que me aprisiona, e a vida vai passando e a gente perpetuando esses padrões familiares. E o que é a culpa? É o que nós precisamos suportar a partir do momento que nós queremos sair daquele padrão. E como que nós saímos daquele padrão? Quando nós olhamos para o nosso sistema em um movimento da alma, do espírito, porque não basta só o entendimento racional das leis sistêmicas, elas precisam ser uma verdade no nosso coração. Por isso que muitas pessoas constelam, fazem constelação com boneco, com representantes vivos, enfim, várias modalidades de constelação, e elas falam que aquilo não surtiu efeito. Então, nós precisamos ter esse carinho, esse respeito pela nossa ancestralidade e conversar com eles no nosso coração e pedir permissão para que a gente possa seguir o nosso destino de um jeito diferente. Isso acalma o nosso espírito, a gente se harmoniza com essa ancestralidade dentro do nosso coração e isso passa a reverberar na nossa vida prática. Então, a culpa, ela liberta. É um sentimento, é um incômodo que nós precisamos conviver com ela de uma maneira saudável. E aqui nós caímos o quê? No nosso adulto, porque quando nós estamos na nossa criança, nós temos dificuldade de fazer esse movimento de se libertar desses velhos padrões. E no nosso mapa astral estão os emaranhamentos. Então, durante a leitura, a gente vai olhando para as questões da Vênus, que são nossos valores, o Sol representando a figura do pai, os aspectos que esse Sol faz, a área da vida onde cai, é ali que nós colocamos a nossa energia, aquela área da vida. E muitas vezes tem a ver com questões do nosso pai. E se esse Sol faz aspectos com outros planetas, aspectos fluentes ou não tão fluentes, nós temos também o planeta Saturno, que representa o pai quando dá bronca, quando ele é mais rígido, quando ele coloca limites. Júpiter é o pai herói, aquele pai bonachão, alegre, otimista. Então, nós vamos olhando para essas questões dentro do mapa e a pessoa se reconhece ali na figura do pai. E quando nós olhamos para a mãe, que é representada pela Lua, e pela Vênus também, que fala do feminino, mas principalmente a Lua, que fala de vínculos, de nutrição emocional, a gente revela muitas questões ali dessa mãe, como que ela estava vivendo a vida dela, se essa mãe teve que abrir mão de uma carreira, de uma profissão em prol da gravidez, em prol dos filhos, se ela abortou sonhos dela em prol da família, né? Se essa mãe se sentiu frustrada, decepcionada, ou se ela lidou com isso com muita naturalidade, com tranquilidade. Então, isso fica impregnado na nossa vida, no nosso inconsciente, porque nós nascemos naquela família, então a única referência que nós temos é do pai e da mãe. Quando temos essas referências, né? Pode ser que o pai seja ausente ou a mãe ausente e venha alguém que substitui esse pai e essa mãe,
que é muito comum nós vermos no mapa da pessoa também aquele irmão ou irmã que faz o papel do pai ou da mãe na relação com essa irmã, ou a dona do mapa, quando na ausência do pai ou da mãe, ela é responsável por cuidar dos irmãozinhos mais novos. E aí nós entramos numa outra questão, porque quando alguém é excluído do sistema, um pai ausente, uma mãe ausente, alguém vem e ocupa o lugar ou desse pai ou dessa mãe. Quando a filha casa com o pai, não casar no sentido sexual, mas ela é parceira do pai, ela fica do lado do pai, geralmente é a filhinha do papai, porque a mãe não gosta do meu pai, eu me identifico mais com meu pai, e às vezes é o filho que fica do lado da mãe quando esse pai é excluído do sistema por algum motivo, né? E esses motivos são muito claros dentro de um mapa astral. Fato é que nós temos 3 leis sistêmicas que, quando nós infringimos uma dessas leis, a nossa vida entra em desordem. Uma delas é a lei do pertencimento, que eu acabei de citar, quando existem essas exclusões. Eu dei um exemplo simples aqui do casamento, mas existem outras exclusões também. Tá? Então, a lei do pertencimento é muito importante, porque todos têm o direito de pertencer, né? E quando nós nos sentimos excluídos, diferentes, né? É muito comum ver isso no mapa, com aspectos muito fortes no signo de Aquário, ou aspectos com Urano. A pessoa se sente diferente da família, ela sente que não pertence àquele sistema, vai depender muito também de qual casa astrológica, né? Qual área da vida que esses aspectos vão acontecer, né? Depois a gente tem uma outra lei, que é a lei do equilíbrio entre as trocas. Aqui a gente entra na esfera dos relacionamentos, tanto profissionais quanto relacionamentos afetivos, e eu vou falar dessa lei em outro vídeo e também da lei da hierarquia, que é muito interessante também a gente olhar pelo nosso mapa astral. Então, eu vou ficar aqui com a lei do pertencimento, tá? No nosso mapa, a gente pode olhar também para aqueles que foram excluídos do nosso sistema, porque quando nós falamos do nosso sistema familiar, nós estamos falando, gente, da nossa ancestralidade, que viveu há 200, 300, 400, 500 anos atrás, né? Então, a nossa linhagem ancestral, nós brasileiros, vem principalmente dos europeus, dos portugueses, dos negros e dos índios. A maioria de nós brasileiros tem sangue dos índios, dos negros, dos europeus, dos portugueses. E como que foi essa história lá atrás, né? Como que os homens faziam para ir à luta, para conquistar o sustento da família, as guerras que tiveram no passado, como era a vida dessas pessoas lá atrás. Então, quando nós olhamos lá para trás, né, para os nossos ancestrais, e olhamos agora para os dias atuais, onde a vida é totalmente diferente do que eles viveram lá naquela época, então a gente pode, através dessa filosofia sistêmica, se libertar desses padrões repetitivos e começar a nossa história, né? Então, na constelação, quando a gente fala de ir para a vida, é ir para o sucesso, é a realização profissional, é a realização das ambições, das metas, é a casa 10 do nosso mapa astral. E quando nós ficamos muito presos no nosso passado, julgando o pai, julgando a mãe, que eles poderiam ter me dado mais, recriminando, que eles poderiam ter sido pessoas melhores, né? Nós deixamos de olhar para a nossa vida e nós ficamos emaranhados ali nessas questões da relação com o pai e na relação com a mãe. Então, fica aqui essa reflexão para vocês sobre essa questão do pertencimento. Por exemplo, dentro de uma empresa, às vezes, por que uma empresa não vai para frente? Será que estão se esquecendo daqueles que vieram antes? Do fundador daquela empresa, dos ex-funcionários que trabalharam naquela empresa durante anos, e foi através do suor deles, da dedicação deles e daquele fundador, que pode ser um avô, que pode ser um pai, que pode ser também
né? Uma pessoa desconhecida, principalmente quando a gente vai trabalhar numa empresa e não conhece a história dessa empresa. Então, quando a gente entra nessa empresa honrando e respeitando aqueles que vieram antes, a gente pode escrever uma história de sucesso profissional quando nós honramos aqueles que vieram antes e aqueles que estão na empresa e que chegaram antes de nós. Então, é com essa humildade e chegando no nosso lugar, dentro daquele sistema empresarial, profissional, que nós vamos ter relacionamentos harmoniosos com funcionários, colegas de trabalho, subalternos e também com as chefias e lideranças. Então, reflita aí na sua vida. Você conseguiu perceber essa questão do pertencimento aí na sua vida? Você se sente excluída de algum sistema? Se sente diminuída, inferiorizada? Ou percebe que existe alguém na família que é o diferente, que é aquele que todo mundo evita falar sobre ele, alguém que saiu dos padrões, seja através do uso das drogas ou do alcoolismo, ou porque teve alguma opção diferente dos padrões de família? Então, vamos refletir sobre essas questões do pertencimento e a gente já começa pelo entendimento a colocar em ordem o nosso sistema, tanto familiar como profissional, tá bom? Se você gostou desse tema de astrologia sistêmica, deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo. Você que já assiste os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando eu estiver colocando vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá!